Você já parou para se perguntar se a lubrificação da sua bicicleta está sendo feita corretamente? E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Marcos Nascimento e hoje nós vamos falar sobre lubrificação. Bora lá? A lubrificação da relação da sua bicicleta é uma das formas mais importantes para que você consiga mantê-la por mais tempo e funcionando da melhor forma possível. E antes da gente começar a falar da lubrificação propriamente dita, vamos entender os componentes de uma corrente de bicicleta, beleza? A corrente da bicicleta ela é composta por 4 componentes, sendo eles os pratos internos, os pratos externos, os pinos e os roletes. Para que vocês entendam bem, a lubrificação ela é feita apenas nos pratos internos e nos roletes propriamente dito. Lubrificantes nós temos alguns no mercado e são vários modelos diferentes que podem vir a causar um pouco de confusão na cabeça da galera. Mas basicamente nós temos alguns ali que são mais comuns, que seriam os lubrificantes à base de cera, que são normalmente lubrificantes secos, os lubrificantes à base de óleo, que já são lubrificantes mais úmidos, e nós temos também os lubrificantes de parafina. Qual que é a diferença entre eles? Os lubrificantes secos são mais utilizados em dias e climas secos, justamente porque eles têm uma característica de não deixar a corrente com aquele aspecto brilhoso. Ele faz com que grude menos sujeira nesses climas, né? Porque querendo ou não, nesses dias, o clima, as estradas de chão, as trilhas, elas estão muito com aquela poeirinha, aquele talco. Então este tipo de lubrificante impede que essa poeira grude na relação da bicicleta. Então o lubrificante seco ele é feito para utilizar em climas secos. Os lubrificantes úmidos já têm a característica, né, de ser uma composição mais oleosa, deixar uma corrente um pouco mais lambuzada, vamos dizer assim. E a característica principal deles é para ser utilizado em dias úmidos, propriamente dito também. Eles são feitos para em dias chuvosos, trilhas muito lameadas, porque ele tem como característica principal a repelência da água. Então, justamente quando você passa numa poça de água com lama, esse tipo de lubrificação tende a repelir essas impurezas, essas sujeiras da lama que você vai passar por cima. Então, lubrificantes úmidos para dias úmidos, lubrificantes secos para dias secos. Basicamente, o nome já é autodescritivo. E a parafina, você me pergunta? Bom, a parafina ela entrou no mercado brasileiro faz muito pouco tempo, mas ela tem como característica bem parecida à da cera. A diferença da cera seca é que ao aplicar você tem uma composição úmida. Ela fica úmida na corrente, mas depois de um tempo ela seca e fica aquele aspecto seco, ela fica meio que uma pasta mesmo na tua corrente. Já a parafina não, ela é um bloco mesmo, né? Vamos dizer assim, um bloco. Ela tem a composição já bem rígida, então você passa por cima da relação e aí com o rolê ela vai se espalhando na relação de forma mais gradativa por causa dos atritos e do calor que vai gerando na relação da bicicleta. Agora eu vou passar para vocês 3 passos que vocês devem seguir para poder fazer uma lubrificação mais efetiva da sua relação de bicicleta. A relação da bicicleta deve estar limpa para uma nova aplicação. Não fique lubrificando a corrente várias e várias vezes em cima de pedais e pedais e pedais, querendo ou não, você vai manter aquela sujeira que está na relação e isso vai criando uma camada que pode vir a danificar bem a relação, porque ela vai agir como se fosse uma lixa. Então aquilo dali vai criando atrito, vai dando mais atrito e vai começando a desgastar os materiais da sua relação, tanto o cassete, coroa, roldanas do câmbio, tudo isso vai gerando desgaste conforme a relação vai ficando suja. A relação da bike deve estar devidamente seca ao fazer uma nova aplicação. Isso porque a água vai repelir o óleo, se você estiver utilizando óleo úmido, e também não vai deixar que a cera haja da forma que deve agir. A cera ela tem aquele aspecto molhado inicialmente, mas aquele líquido, aquela parte mais úmida da cera, ela vai evaporar e aí você vai ter a efetividade da cera enquanto ela estiver seca. Se a relação estiver molhada, quando você aplicar a cera, ela vai demorar mais tempo a secar e talvez não vai ter a efetividade que você espera. E aí, finalmente, lubrifique a corrente. A lubrificação da sua corrente deve ser feita pela parte inferior da corrente, mas pela parte externa, porque eu vejo muita gente aplicando na parte superior
e isso não vai ter efetividade porque ela vai ficar somente na parte externa e não vai aderir aos roletes e muito menos aos dentes do cassete ou mesmo aos dentes da coroa. Então ela não vai ter uma ação muito efetiva na hora de fazer toda a proteção da relação da sua bike. E vale um alerta, né, de algo que eu já falei aqui antes. Cuidado ao reaplicar a lubrificação da sua bicicleta várias e várias vezes. Como eu disse, isso vai criando uma camada de sujeira que vai agir como se fosse uma lixa na sua relação. Então isso pode ser danoso para o seu material, o que vai fazer com que você gaste mais grana mais rapidamente. Ok, então qual que é o momento certo de aplicar a lubrificação na sua relação? Vou passar para vocês 3 momentos onde vocês podem fazer a reaplicação. O primeiro deles, e o mais simples de todos, é quando você lava a bicicleta. Quando você lava ela, você vai fazer toda a lavagem da bicicleta e automaticamente faz a lubrificação dos componentes dela novamente para deixar ela pronta para o próximo rolê. O outro momento, caso você não vá lavar a bicicleta, ela não esteja tão suja a ponto de precisar ser lavada, é utilizar um limpador de corrente. O que é um limpador de corrente? Eu tenho um caseiro que eu uso 3 escovas de dente, mas existem aqueles prontos onde você encaixa a corrente dentro, vai passando e girando o pé de vela e ela vai limpando somente a corrente. Esse também é um dos momentos onde você deve lubrificar a corrente, porque no momento dessa lavagem você está tirando a lubrificação e aí novamente você repõe outra, deixando ela novinha em folha. Então você fez somente a limpeza da corrente e aí você já lubrifica ela novamente. Pô, mas se eu pedalei em ambientes bem secos, porém não peguei trilha, nada do tipo, a relação ela tá aparentemente limpa, não tem nenhum resquício de sujeira, nada do tipo que eu consiga ver. Bom, então ali você pode passar um pano seco na corrente, segura a corrente, vai girando o pé de vela, paninho seco ali só para tirar aquele resíduozinho que vai ter, com certeza vai ter um resíduo na sua corrente, porém ele não está uma sujeira muito grossa, mas aí você tira aquela sujeira e reaplica novamente a lubrificação para que você possa rodar com ela lisinha novamente. E uns pontos a serem levados em consideração antes da gente acabar aqui o vídeo. Caso você mora em apartamento assim como eu e você faça a aplicação da cera dentro do apartamento, usa um paninho embaixo porque pode fazer uma lambuzeira, então para não sujar, para a mãe não reclamar, a patroa não reclamar, então bota um paninho embaixo para não sujar o chão e faz a aplicação dela bem certinho. O importante para você não desperdiçar lubrificante é sempre ter um ponto de início para você saber aonde começa e aonde vai terminar a lubrificação. Eu sempre utilizo o Power Link da corrente como base, então eu saio do Power Link, dou a volta inteira lubrificando e aí paro no Power Link de novo. Quando você for utilizar lubrificante seco na relação da sua bicicleta, lembre-se de esperar secar para que ele tenha efetividade real, porque se você sair com ele úmido, ele pode se espalhar de forma incorreta, pode até perder durante o pedal, perdendo assim a proteção que ele te daria. E já com o lubrificante úmido, você pode sair sim com ele após a aplicação, retire um pouco só do excesso, porém se for um dia de trilha muito suja, uma trilha muito molhada, um dia de chuva pesada, aí você pode sair com ele bem besontado, que mais lubrificante, mais proteção para esses dias. Bom pessoal, foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que não sabiam dessas informações sobre a lubrificação na sua bike. Compartilhe também com o seu amigo que começou a pedalar agora e não sabe a diferença dos lubrificantes. E deixa um comentáriozinho aqui embaixo, dando dicas de vídeo pra gente fazer mais pra frente. Beleza? Espero que tenham gostado e até mais.